se trata esse decreto, né? Fala do Sistema Nacional de Cadastro Rural. Aí coloca o que é compreendido como cadastro rural. E depois tem obrigações, tem especificações do relação ao INCRA, mais especificações, limitações. Vai te dando diretrizes, né? Tem Sistema Nacional de Cadastro Rurais. Institui o Sistema Nacional de Cadastro Rural, compreenderá cadastro de imóveis rurais, cadastro de proprietários e detentores de imóveis rurais, cadastro de arrendatários e parceiros rurais, cadastro de terras públicas, cadastro nacional de florestas públicas. Certo? Essa coleta de informação ela não é aqui, ela é a segunda leitura. As revisões gerais de cadastro de imóveis, as revisões gerais de cadastro de imóveis a que se refere o parágrafo 4 do artigo 46 da Lei 4.504, parágrafo 4 artigo 46. Os cadastros serão continuamente atualizados para a inclusão de novas propriedades que forem sendo constituídas e, no mínimo de 5 em 5 anos, serão feitas revisões gerais para atualização das fichas já levantadas. Então, as revisões gerais, é esse levantamento das fichas a cada 5 anos para atualização. Serão realizadas em todos os países, nos prazos fixados em ato de Poder Executivo, para fim de recadastramento e de aprimoramento do sistema de tributação da terra e do sistema de cadastro rural. Então, não importa muito. Parágrafo 2, que esse aqui é diretrizes para a administração pública. Né? Parágrafo 2, fica criado o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que terá base comum de informações gerenciada conjuntamente pelo INCRA e pela Secretaria de Receita Federal, produzida e compartilhada pelas diversas instituições públicas federais e estaduais produtoras e usuários de informações sobre o meio rural brasileiro. Então, a gente está falando do Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais, Sistema Nacional de Cadastro Rural e o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Então, dentro do Sistema Nacional de Cadastro Rural, tem o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Aqui já tinha cadastro de imóveis, é cadastro nacional. Tá? Parágrafo 3. A base comum do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais adotará código único a ser estabelecido em ato conjunto do INCRA e da Secretaria de Receita Federal para os imóveis rurais, cadastrados de forma a permitir sua identificação e o compartilhamento das informações entre as instituições participantes. Parágrafo 4. Integrarão o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais as bases próprias de informações produzidas e gerenciadas pelas instituições participantes, constituídas por dados específicos de seus interesses que poderão por elas ser compartilhados respeitando as normas regulamentadoras de cada entidade. Então ficou como
ficou como relevante, então, para esse artigo, que é a instituição do Sistema Nacional de Cadastro Rural, que compreende esses 5 tipos de cadastro: cadastro de imóveis rurais, cadastro proprietário e detentor dos imóveis rurais, cadastro dos arrendatários e parceiros rurais, são cadastros daquelas pessoas que vão trabalhar com a terra, cadastro das terras públicas e cadastro nacional das florestas públicas. Aí cria o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, CNIR, e define a base dele, base comum. Informações gerenciadas conjuntamente pelo INCA e pela Secretaria de Receita Federal, produzido e compartilhado pelas diversas instituições públicas federais e estaduais, produtores e usuários de informações sobre o meio rural. Integrarão o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais às bases próprias de informações produzidas. E constituídos por dados específicos de seus interesses, que poderão ser compartilhadas e respeitadas na norma regulamentadora de cada entidade. Tá. Artigo 2. Ficam obrigadas a prestar declaração de cadastro nos prazos e, para fins a que se refere o artigo anterior, todos os proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis rurais que sejam ou possam ser destinados à exploração agrícola, pecuária, extrativa, vegetal ou agroindustrial, como definida no item 1 do artigo 4 do Estatuto da Terra. Então, relação bem direta com o Estatuto da Terra, né? Até porque faz parte desse tópico, né? O Estatuto. O não cumprimento do disposto nesse artigo sujeitará o contribuinte ao lançamento ex officio dos tributos e contribuições devidas, aplicando-se as alíquotas máximas para seu cálculo, além de multas e demais combinações legais. Não incidirão multa e correção monetária sobre os débitos relativos a imóveis rurais cadastrados ou não até 25 módulos, desde que o pagamento do principal se efetue no prazo de 180 dias a partir da vigência dessa lei. Parágrafo 3. Ficam também obrigados todos os proprietários ou os titulares de domínio útil ou os possuidores a qualquer título a atualizar a declaração de cadastro sempre que houver alterações nos imóveis rurais em relação à área ou à titularidade, bem como nos casos de preservação, conservação e proteção dos recursos naturais. Então, só isso aqui que não importa, porque 180 dias a partir de 1972 já não importa mais. Artigo 3. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, fornecerá o certificado de cadastro de imóveis rurais e o de arrendatários e parceiros rurais na forma prevista nessa lei. Os documentos pedidos pelo INCRA para fins cadastrais não fazem prova de propriedade ou direito a ela relativos. Correto. Não virá confusão. Artigo 4. Pelo certificado de cadastro e resultar de alterações requeridas pelo contribuinte, emissão de segundas vias de certificados, certidão de documentos cadastrais ou qualquer outros relativos à situação fiscal do contribuinte, o INCRA cobrará uma remuneração pelo regime de preços públicos segundo tabela anual aprovada pelo MAPA. Pelo certificado de cadastro que resultar de alterações requeridas pelo contribuinte, emissão de segundas vias do certificado, certidão de documentos cadastrais e ou qualquer outros relativos à situação fiscal do contribuinte, o INCRA cobrará uma remuneração pelo regime de preço público segundo tabela anual aprovada pelo MAP. Tá deixando colocando que o INCRA pode pedir um, um custo, né, para a expedição desses documentos certificados que ele está habilitado a expedir.
Artigo 5º. São isentas dos impostos sobre propriedade territorial rural áreas de preservação permanente onde existam florestas formadas ou em formação, as áreas reflorestadas com essências nativas. Que é importante. Parágrafo único. O INCRA, ouvido o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, instituição especial aprovada pelo MAPA, baixará as normas disciplinadoras de aplicação do disposto nesse artigo. Artigo 7º. O imposto sobre a propriedade territorial rural não incidirá sobre as glebas rurais de área não excedente a 25 hectares, quando as cultive só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel. Isso aqui tem muita relação com agricultura familiar, né? Parágrafo 1. Para gozar da imunidade prevista nesse artigo, o proprietário, ao receber o certificado de cadastro, declarará perante o INCRA que preenche os requisitos indispensáveis à sua concessão. Tá? Não importa, só dizendo para os servidores o que eles têm que fazer. Parágrafo 2. Verificada a qualquer tempo a falsidade da declaração, o proprietário ficará sujeito às combinações do parágrafo 1 do artigo 2 dessa lei, tá? Que é aquela multa. Que é essa multa aqui de total, né? Ex-ofício de tributos e contribuições devidas, aplicando-se alíquotas máximas para o seu cálculo, além de multas e demais combinações legais. Artigo 8. Para fins de transmissão, qualquer título, na forma do artigo 65 da Lei 4.504, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em áreas de tamanho inferior à do modo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento fixado no parágrafo 1 desse artigo, prevalecendo a de menor área. Então, aqui está estabelecendo o tamanho que os imóveis devem ter. Para fins de transmissão a qualquer título, vamos ver o que esse artigo fala. Artigo 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. Tá? Não existe meio módulo, existe só um módulo. Em caso de sucessão, causa-morte nas partilhas judiciais amigáveis, não se poderão dividir imóveis em áreas inferiores às de dimensão do módulo de propriedade rural. Os herdeiros ou os legatários que adquirirem por sucessão o domínio de imóveis rurais não poderão dividir em outra dimensão inferior ao módulo rural, ao módulo de propriedade rural. No caso de um ou mais herdeiros, o, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá prover no sentido de o requerente ou requerentes obterem financiamentos que lhe facultem o numerário para indenizar os demais condôminos. O financiamento referido no parágrafo anterior não se aplica ao disposto no caput desse artigo os parcelamentos de imóveis rurais em dimensão inferior ao do módulo fixado pelo órgão fundiário federal, quando promovidos pelo poder público em programas oficiais de apoio à atividade agrícola familiar, cujos beneficiários sejam agricultores que não possuam outro imóvel rural ou urbano. Nenhum imóvel rural adquirido na forma do parágrafo 5 desse artigo poderá ser desmembrado ou dividido. Tá, então aqui o que está falando é o seguinte, para fins de transmissão qualquer título na forma do artigo, que é transmissão, né? O imóvel rural poderá ser desmembrado e dividido em área de tamanho inferior ao modo calculado para o imóvel rural, para o imóvel de fração mínima de parcelamento fixado no parágrafo 1 desse artigo, prevalecendo a de menor área. A gente pode colocar aqui assim, ó. Exceto, conforme parágrafo 5, artigo 65 da Lei 4.504, de 30/11 de 64, exceto se os parcelamentos de imóveis rurais, os parcelamentos de imóveis rurais
exceto os parcelamentos de imóveis rurais fixado pelo órgão diário federal. Hoje, beneficiários são agricultores que não possuem outro imóvel rural urbano. Todavia, nenhum desses imóveis podem ser desmembrados ou divididos. Então ficou que a fração mínima será o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas típicas para os municípios das capitais dos estados. O módulo correspondente às culturas permanentes para os demais municípios situados nas zonas típicas A, B e C. E o módulo correspondente à pecuária para os demais municípios situados na zona típica D. Então, item A, zona típicas para os municípios das capitais dos estados. Item B, culturas permanentes, zonas típicas A, B e C. Item C, módulo correspondente à pecuária, zona típica D. Em parágrafo 2. Em instrução especial aprovada pelo MAPA, o INCRA poderá estender a outros municípios, no todo ou em parte, cujas condições demográficas e socioeconômicas o aconselhem, a fração mínima de parcelamento prevista para as capitais dos estados. Então, isso aqui está autorizando uma exceção à regra do artigo 8. Parágrafo 3. São considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer atos que infringam o disposto nesse artigo, não podendo os serviços notariais lavrar a escritura dessas áreas, nem ser tais atos registrados no registro de imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal dos seus titulares ou pressupostos. Então, o que importa para mim é que são considerados nulos, né? Qualquer ato que infrinja o que está disposto nesse artigo. Mas não vamos colar tudo só para fim didático. O disposto nesse artigo não se aplica, já traz uma exceção depois de uma outra exceção ali. Já tinha dado uma exceção. Então, o disposto desse artigo não se aplica aos casos em que a alienação da área destina-se comprovadamente à sua anexação ao prédio rústico confrontante, desde que o imóvel rural do qual se desmembre permaneça com área igual ou superior à fração mínima do parcelamento, a emissão de concessão do direito real de uso ou título de domínio em programas de regularização fundiária de interesse social em áreas rurais, incluindo-se as situadas na Amazônia Legal, aos imóveis rurais cujos proprietários sejam enquadrados como agricultor familiar nos termos da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, ou ao imóvel rural que tenha sido incorporado à zona urbana do município. Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo aplica-se também às transações celebradas até essa data e ainda não registradas em cartório, desde que se enquadrem nas condições e requisitos ora estabelecidos. Já era, isso aí já passou. Artigo 9. O valor mínimo do imposto a que se refere o artigo 50 da Lei 4.504 será de 1/30 do maior salário mínimo vigente no país em 1º de janeiro do exercício fiscal correspondente. Essa lei é o Estatuto da Terra? Ah, é o Estatuto da Terra. Eu lembrava dessa tabela aqui. Para cálculo do imposto, aplique sobre o valor da terra nua constante da declaração para cadastro não impugnado pelo órgão competente o restante de avaliação a alíquota correspondente ao número de módulos fiscais do imóvel, de acordo com a tabela adiante. Então, essas aqui são as alíquotas de imposto de acordo com a quantidade de módulos fiscais. Aí tem aqui algumas exceções e algumas especificações. O valor mínimo do imposto será de 1/30. Então é o mínimo. Então pode ser que aquela porcentagem ali dê menos do que
tem um valor quase irrisório, aí o governo colocou um mínimo. Atrelou tudo ao salário mínimo. Artigo 10. Os coeficientes de progressividade e regressividade que tratam os parágrafos do artigo 50 não serão aplicados às áreas do imóvel que comprovadamente sejam utilizadas em exploração mineral, ou que forem destinadas a programas e projetos de colonização particular, desde que satisfeitas as exigências e requisitos regulamentares. Então, os coeficientes de progressividade e regressividade. Coeficiente. Engraçado, não tem nenhuma alteração dada por essa. Ah, mas ela é mais antiga, né? É, por ser mais antiga, essa aqui poderia. Tinha que estar ali, né? Tá bom, nada relevante. Acabou. O que é que realmente importa aqui para mim? O que eu posso organizar isso aqui? Parágrafo 2 do artigo 1. Fica criado o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que terá base comum de informações gerenciada conjuntamente pelo INCRA e pela Secretaria da Receita Federal, produzida e compartilhada pelas diversas instituições públicas federais e estaduais, produtores e usuários de informações sobre o meio rural brasileiro. 4. Integrarão o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais as bases próprias de informações produzidas e gerenciadas pelas instituições participantes, constituídas por dados específicos de seus interesses, que poderão ser por ela compartilhados e respeitados no regulamento de cada entidade. Ficam obrigados a prestar declaração de cadastro nos prazos e para os fins que se refere o artigo anterior. Todos os proprietários titulares do domínio útil ou possuidores de qualquer título de imóveis rurais que sejam ou possam ser destinados à exploração. O não cumprimento do disposto nesse artigo sujeitará o contribuinte ao lançamento ex officio dos tributos e contribuições devidas, aplicando-se as alíquotas máximas. Ficam obrigados também a todos os proprietários obrigados, todos os proprietários titulares do domínio útil aos possuidores de qualquer título a atualizar a declaração de cadastro sempre que houver alterações nos imóveis rurais, em relação à área ou utilidade, bem como nos casos de preservação, conservação e proteção dos recursos. Artigo 3. O Instituto Nacional de o INCRA fornecerá o certificado de cadastro de imóveis rurais e o de arrendatários e parceiros rurais na forma prevista nessa lei. Parágrafo único.
Os documentos pedidos pelo INCRA para fins cadastrais não fazem prova de propriedade ou direitos a eles relativos. Além disso, ele pode cobrar por isso. São isentos de imposto sobre propriedade territorial. Áreas de preservação permanente, onde existe florestas formadas em formação, e áreas reflorestadas com essências nativas. Artigo 7. O imposto sobre a propriedade territorial rural não incidirá sobre as verbas rurais de área não excedente a 25 hectares, quando as cultive só ou com sua família, o proprietário que não possui outro imóvel. Artigo 8. Para fins de transmissão a qualquer título, na forma do artigo 65, para fins de transmissão, nenhum imóvel poderá ser desmembrado ou dividido em área inferior do modo calculado para o imóvel de fração mínima de parcelamento fixado no parágrafo 1 deste artigo, prevalecendo a de menor área, exceto, conforme o parágrafo 5 do artigo 65 do Estatuto da Terra, os parcelamentos de imóveis rurais fixados pelo órgão fundiário federal. A fração mínima de parcelamento será o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas típicas para os municípios das capitais dos estados. O módulo correspondente às culturas permanentes para os demais municípios situados nas zonas típicas A, B e C. O módulo correspondente à pecuária para os demais municípios situados na zona típica D. Em instrução especial aprovada pelo MAPA, o INCRA poderá estender a outros municípios, no todo ou em parte, cujas condições demográficas e socioeconômicas o aconselhem, a fração mínima de parcelamento prevista para os capitais de estado. São considerados nulos de no efeito quaisquer atos que infringam o disposto nesse artigo, não podendo os serviços notoriais lavrar a escritura dessas áreas, nem ser tais atos registrados nos registros de imóveis. O disposto nesse artigo não se aplica aos casos em que a alienação da área destina-se comprovadamente à sua anexação ao prédio rústico. Montante desde que o imóvel do qual se desmembre permaneça com área igual ou superior à fração mínima do parcelamento. A emissão de concessão de direito real de uso ou título de domínio em programas de regularização fundiária de interesse social em áreas rurais, incluindo as situadas na Amazônia Legal. Aos imóveis rurais cujos proprietários sejam enquadrados como agricultor familiar, nos termos da lei, ou ainda imóvel rural que tenha sido incorporado à zona urbana do município. Artigo 9.
O valor mínimo do imposto a que se refere o artigo 50 e parágrafo 1 e 4 da Lei do Estatuto da Terra, né? O Estatuto da Terra será de 1,30 avos. O valor mínimo do imposto será de 1,30 avos do valor do maior salário mínimo vigente no país em 1º de janeiro do exercício fiscal correspondente. Artigo 10. Os coeficientes de progressividade e regressividade que tratam os parágrafos, os parágrafos do artigo 50 do Estatuto da Terra não serão aplicados às áreas do imóvel rural que comprovadamente sejam utilizadas em exploração mineral. Não tem muita coisa, né? O objetivo principal é definir um sistema para cadastrar os imóveis rurais e aqueles que trabalham direta ou indiretamente com os imóveis rurais, com esses imóveis. E que vem o objetivo de fato, né? Para que seja possível cobrar de forma organizada os impostos e identificar os tipos de imóveis rurais expostos no território brasileiro. Transparência. Termos e conceitos chaves tem aqui, né? ITE é uma coisa assim.